Olá, como vai? Um abraço a toda a gente que acompanha o nosso canal Nós Pessoas Pretas dentro do YouTube da Produção Preta. E a gente tem várias novidades que vão acontecer, a gente está estreando uma escola, a gente vai botar para vocês tudo de melhor, nós vamos trazer a vocês tudo de melhor, tudo de conteúdo que a gente conseguir encontrar na Baixada, no estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo sobre a cultura negra. É importante dizer que a cultura negra está em diversas peles. E a comunidade brasileira tem, pelo IBGE em 2008, 125 cores de pele diferentes. E para falar muito mais sobre essa relação, a gente hoje chama uma pessoa muito especial, muito querida. Uma bióloga, alguém que é professora, alguém que vai contar essa história e a sua história. Bem-vinda pro Carol. Tudo bom, Renato? Tudo bom, ótimo você tá aqui, demorou um pouco, mas chegou. Então. Tá certo, conta quem é você. Bom, eu sou a Pro Carol, sou professora de biologia, sou não só professora, também sou bióloga, né? E sou essa coisa aqui, ó. Não tem nada de coisa, é uma mulher incrível, né? E também uma pessoa que está sempre disposta a falar um pouco sobre educação, né? Então vamos falar sobre educação. No território que você está, naquilo que você vive, como está a educação pública? Bom, eu costumo dizer que eu tenho sempre uma visão otimista da coisa, né? E eu acredito que a educação ela vem melhorando, né? Mas eu ainda acho que ainda tem muito que melhorar. A visão que eu tenho, né, a fotografia, o espaço que eu habito, ali é uma escola estadual, né, que é onde eu trabalho. E o que eu vejo, assim, eu estava até comentando com os meus alunos, o quanto que depois da pandemia me parece que a escola ela parou de ser interessante. Parece que a forma como a gente trabalha a questão da aprendizagem e a questão desse formato que a gente tem, né, de sala de aula, de organizar os alunos e de dar aula mesmo, passou a ser uma coisa pouco atrativa, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um desafio muito grande enquanto docente, que é o desafio de fazer com que a nossa aula, eu falo como docente, a nossa aula seja uma aula intrigante, seja uma aula que gere aprendizagem, que prenda a atenção dos alunos, né? E que dialogue também, porque, eu não sei, mas eu vivi uma época onde que a gente ficava parado, ouvindo o professor explicar, às vezes levantava uma mão com alguma dúvida e tudo mais, mas a gente era pouco participativo nessa aula. E hoje em dia já não dá para ser assim, né? E essa questão também do conhecimento, hoje em dia tem a internet, né? Eu sou da época da enciclopédia, né, Renato? Então vamos lá. Então eu sou daquela época que a gente ainda tinha, nossa, os Barça da vida, Conhecer o 2000 da vida, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia você faz uma simples pesquisa no oráculo aí, né? No grande sabedor de todas as coisas do mundo, e o Google, e aí você tem a resposta, né? Então, agora você tem a possibilidade, inclusive, dele dar a resposta, né? Com o chat GPT, por exemplo. Sim. E interessante nisso que você está falando, para fazer um contraponto, você é uma pessoa tecnológica, você inclusive já teve página na internet, está no Nós Pessoas Pretas, que privilegia essa ideia de você integrar a tecnologia com conhecimento, e criando, na verdade, não repetindo, mas criando. Como você vê aquele professor ou professora, ainda que tenha sido de outras escolas, que não seja dessa, que na verdade é o professor Yolanda Conte, a gente tem que falar que ela é professora do professor Yolanda Conte, professora colégio estadual, escola estadual, professora Yolanda Conte, em São Vicente. Na Náutica 3. Na Náutica 3. E com muito orgulho, porque eu já fui lá, é uma excelente escola. Mas, falando da educação em si, sem apontar
Como é que você vê um professor que não se atualizou e que não utiliza os meios e canais de comunicação digitais, mesmo depois da gente ter passado por uma realidade em que o aluno, na pandemia, teve que usar o equipamento eletrônico como única ferramenta de ligação com eles. Então você pega uma geração, uns 2 anos, o aluno só usando o celular, aí quando você volta para a sala de aula, alguns professores falam, não, desliguem os seus celulares. Como é isso? Ai, que difícil. Vou falar uma coisa que veio na minha cabeça agora. Por favor. Tá lascado. Porque o diário é online. A gente não tem mais aquele diário de papel, por exemplo. O Estado de São Paulo agora adotou definitivamente o diário online. Então, o registro de frequência, o registro de aula, aquilo que a gente fazia naquele diário, lembra lá da escolinha do professor Raimundo, fecha ponto, passa régua e tal? Uhum. Então, isso não existe mais, né? Então, é tudo online, né? Então, já começa por aí que a própria ferramenta que a gente tinha de registro, né, que era o diário, já não é mais no papel. Então, depois da pandemia, eu acho que minimamente, que não seja assim, o professor que faz gamificação, que trabalha aí super os recursos, mas minimamente eu acho que todo mundo que tá hoje em dia no estado de São Paulo, professor do estado de São Paulo, alguma coisa que seja para fazer a parte burocrática dele como professor, ele vai ter que estar atualizado. E você citou um negócio de aulas não atrativas. Começa pelo arquitetônico, né? Porque a gente ainda vive num espaço que as aulas universitárias, as aulas, para não ficar falando do Estado, não é o Estado. O tipo de aula hoje no Brasil, ele continua sendo na mesma época que 200 anos atrás. Todo mundo vendo a nuca do outro e todo mundo olhando para o professor. Assim, essa elaboração das aulas em roda, das aulas em que você começa a sentir o outro, né? Eu sei que é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. É possível? Bom, eu acho que a gente teria que resgatar as nossas origens, né? Porque se você for pensar num ensinamento aí, numa aula, vamos dizer assim, numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, você não vai ter essa estrutura, né? Você vai ter ali a pessoa que vai estar transmitindo conhecimento, a galera em volta, do jeito que quiser, sentado do jeito que achar que tá bom, né? Então, assim, essa estrutura de sala de aula que a gente tem hoje, né? Com essa questão da cadeira, da mesa e tudo mais, isso a gente resquício um pouco da questão militar, né? Então, eu diria até que é resquício de uma questão jesuíta. Porque, assim, na hora da nossa catequização, né? Se somos todos negros, somos todos indígenas também, né? Na nossa catequização, a ideia é que ficássemos todo mundo em forma para poder receber a evangelização, né? Então, assim, eu não estou querendo saber mais do que professor, longe disso, mas eu sinto que a mudança, inclusive, da forma como se comunica e como se instala uma aula, ela precisa passar por uma orientação, talvez até de mudança de posição de sala de aula, porque até para mexer com o estímulo das pessoas. Eu aqui conversando com você, ou conversando com seus alunos, que eu quero que você fale, no programa anterior a gente teve a presença deles, mas quanto foi importante a gente estar num momento um olhando para o outro para gerar confiança, um olhando para o outro para saber que ninguém está aqui para poder escarnear ou então sacanear ninguém. Na verdade, a ideia é trocar conhecimento. Tem muita coisa da juventude que eu não tenho a mínima ideia, porque eu já passei dessa fase, mas me reaviva, né? O que você pensa sobre isso? Então, é o que eu falo. Eu acho que a gente precisa se construir de uma forma diferente e isso eu acho que vai de cada um. Mas eu do jeito que tá, eu acho que não tá funcionando muito bem, sabe? Do jeito que tá a estrutura hoje, se a gente for pensar, a escola era um espaço o quê? Um espaço de conhecimento, né? E aí eu acho que a estrutura, da forma como tá colocada, em contrapartida, vindo contra a corrente, eu conheço muitos professores que estão aí desconstruindo, entendeu? Que trabalham com as coisas, com
sem carteira, sem mesa, sem cadeiras. Com celulares. Com celulares, ou, enfim, dançando, cantando, né? Fazendo aí um monte de outras propostas, vamos dizer assim, né? E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar em formas, em alternativas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de metodologia ativa, de uns joguinhos assim, que são uns quiz. E quando eu faço isso, o pessoal gosta, sabe? Então, eu acho assim, o pessoal já, nossa, vai ter joguinho e tal. Até aquelas salas que às vezes a gente tem muita dificuldade, porque são salas que tem uma quantidade de alunos muito grande, né? Então, eu tenho várias críticas, assim, nesse sentido. Por exemplo, a quantidade de alunos, eu acho que menos alunos, eu acho que tem como você ter um contato mais pessoal, tá mais próximo desse aluno, saber o nome, saber o histórico, ter essa... a questão da cadeira, né? Conviver, né? Eu falo que a questão da cadeira, né? Que a cadeira ela é muito, ela obriga a gente a ficar na mesma posição ali, sabe? Não mesmo que a gente, eu acho que a gente tem uma estrutura, eu falo, né? Que a gente tem uma estrutura anatômica aí, uma anatomia tão importante aí que a gente poderia fortalecer o nosso corpo, né? E a gente tá, querendo ou não, a gente tá apoiando desde... Gente, se a gente for pensar, Renato, desde os 6, 7 anos de idade, a gente tá colocando essa molecada pra sentar numa cadeira e ficar olhando o professor lá. Não sei se isso, a nuca dos outros. Tá funcionando. E a nuca dos outros. Não sei se isso tá funcionando muito bem. Aí o momento de liberdade é na aula de educação física, né? É o professor mais legal do mundo, né? Ou arte, né? O que eu queria, na verdade, é que você falasse deles e delas. Para poder fazer a mensagem do mais importante. Porque a gente combinou aqui que a gente não ia falar, mas eu quero que você fale. Deles e delas. Alunos e alunas. Pessoas que convivem com você e que trazem essa esperança, porque é sentido que você está ali com a garra de ser professora. Então, fica à vontade. Ai, gente, falar de vocês é complicado, porque é uma relação, assim, de amor e ódio. Às vezes a gente fica brava, né? Eu, às vezes, fico muito brava e tudo mais. Eu falo que eu tenho uma versão minha que é muito brava. Mas eu gosto muito, sabe? Eu gosto dessa troca. Eu, muitas vezes, aprendo muito, sabe? Com os alunos. E eu gosto dessa troca, desse bate e volta, sabe? E eu só tenho a agradecer aos meus alunos, sabe? Até pelas coisas que no momento, às vezes, eu fico meio brava. Mas é aprendizado, né? E eu entendo também a situação, porque você tá ali, uma coisa que é desinteressante, sabe? Agora a gente, vamos dizer assim, começou o novo ensino médio, né? E esse novo ensino médio, ele tá desmotivando também um pouco os alunos, porque a gente, por exemplo, eu já não, nos terceiros anos, eu não tenho aula de biologia mais e de química. Não tenho. Né? A gente tem os itinerários formativos e tudo mais, mas isso acaba, não sei, assim, acaba não sendo tão interessante, não sei. Enfim, eu acho que a gente precisa se reinventar, sim, né? Mas falando dos meus alunos, eu só tenho a agradecer, porque eu gosto muito deles, assim, de todos, até dos que dão trabalho. Carol, deixa uma mensagem para a comunidade escolar, por favor. Pais, participem. Pais, mães, vós, tias, tios. Estejam na escola. Sejam presentes na vida escolar do aluno. Isso é fundamental, né? Acompanhem, sabe assim, aquela coisa de pegar o caderno, de conversar sobre a aula, sobre esses momentos aí escolares do aluno, né? Observar o comportamento de quando chega, de quando sai, né? Então, assim, conversar com os professores, eu tô super à disposição, e os professores também, a escola, a direção, né? Bater um papo, entendeu? Meu filho, você conhece meu filho? Meu filho é o tal, estuda em tal sala, sabe? A gente faz reunião bimestral. Quando tem o fechamento do bimestre, a gente faz reunião para divulgar os boletins e para fazer um bate-papo sobre regras e tudo mais. É legal que vocês estejam nessas reuniões para a gente poder se conhecer, né? Porque a gente está muito tempo com os filhos, né? A gente tá aí 5 horas, 6 horas aí com os filhos de vocês. Ana Carolina. É isso. Salles Pacheco. Diga. Muito obrigado, tá? Por você ser quem você é e por você fazer a diferença. Gente,
Por que a produção preta privilegia professores? Porque ela é formadora de uma sociedade, porque ela é formadora de todas as outras profissões. Na hora que me provarem o contrário, aí a produção preta vai para outro rumo. Nós estamos aqui para poder cultivar a equidade.